com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cercado por apoiadores, pela imprensa. E a nossa câmera ali tentando registrar isso, né? Travou, Bruno. Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. A força da televisão é isso, né? A imagem diz e traduz um clima de vitória. Uma notícia urgente. Lula é eleito presidente do Brasil. Agora é o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Está eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, ele não é mais ex-presidente da República. Ele agora é presidente eleito do Brasil. Presidente eleito, derrotando Jair Bolsonaro, incumbente. A primeira vez que um presidente no cargo não consegue se reeleger. O ex-presidente Lula, com uma trajetória totalmente inacreditável, né? A volta por cima. A volta por cima. Nasceu em Pernambuco, fez carreira política em São Paulo, disputou a eleição, perdeu, disputou a eleição, ganhou. Passou 580 dias na cadeia. Foi reeleito, né? Para 2 mandatos, conseguiu eleger a sucessora. Na Lava Jato, foi preso. Depois solto, disputou a campanha agora, a eleição agora e derrotou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acaba de surgir a definição. Às 7 horas e 54 minutos, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Presidente que voltará ao cargo depois de governar o Brasil por 8 anos e fazer a sucessora, Dilma Rousseff, que foi retirada no processo de impeachment. Lula teve 59.437.000 votos e você vê imagens ao vivo da região central de São Paulo, onde num hotel a coordenação de campanha petista montou o seu quartel-general. E neste momento... Temos aí a confirmação, então, agora a confirmação, a gente está vendo aí imagens do ex-presidente Lula, é isso? A saída do ex-presidente Lula, que é matematicamente eleito. Lula tem, então, mais 4 anos... 50,82% dos votos, com 98,68% das urnas apuradas. Neste momento é confirmado que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está matematicamente eleito com 50,82% dos votos válidos neste momento. A gente está com equipes a postos, não sabemos se é o presidente matematicamente eleito que está por ali. A gente segue acompanhando em tempo real, direto da central da apuração, o fato que é um momento realmente muito aguardado. Lula matematicamente eleito com 50,82% dos votos, 98,72% das urnas apuradas. A gente ainda não conseguiu ouvir quem está ali. A gente está acompanhando, né? Nós estamos acompanhando as imagens ao vivo, vamos ver quem vai aparecer, né? Ali é o setor onde justamente está o comitê da campanha do ex-presidente Lula e agora presidente eleito, que deve falar nesse instante. Obviamente que a movimentação é enorme, Sim. Muitos militantes, muitos apoiadores gritando, entoando o grito, e ele deve falar em instantes. Aí agora é acalmar o pessoal da imprensa, acalmar todos para ouvir, então, o primeiro discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Breaking News, CNN. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito
eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração voto a voto, percentual a percentual. E aí está, imagens ao vivo de Lula, do lado de fora do hotel onde ele acompanhou essa apuração, aqui, pertinho da Avenida Paulista. A expectativa é que o candidato do PT venha aqui para a Avenida Paulista. É uma questão de metros. Ele está muito perto desse ponto central de festejos, quando já podemos cravar, pelas informações do TSE, Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Dani. Que nós temos a decisão agora, matematicamente, a eleição presidencial. Temos aqui no telão, Diego, porque temos a confirmação agora da eleição presidencial, está aqui, agora com 98,86% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, está eleito presidente da República. Ele volta ao Palácio do Planalto, ele que já foi presidente por 2 mandatos. Este é o seu Repórter SBT, com o resultado final da eleição para a presidência da República. Boa noite. O nome do novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos dar uma olhada agora na apuração dos votos, como é que tá? Lula tem 50,83% contra 49,17% de Bolsonaro. 98,9% das urnas apuradas. Não há mais chances matemáticas de Bolsonaro virar a eleição. E a Adriana acabam de me chamar a atenção, está definido. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil, já foi 2 vezes e agora, nesse momento, a informação confirmada, Lula volta ao governo do Brasil. Ele que nasceu em 1945, fez aniversário esses dias, dia 27 de outubro. Lula está eleito, vence a eleição contra Bolsonaro e volta a assumir o Brasil para o seu terceiro mandato a partir do ano que vem. Como eu dizia, fez aniversário agora dia 27 de outubro, ex-sindicalista, ex-metalúrgico, político brasileiro. Passou pela eleição, chegou a ter, na verdade, 3 concorrências em que perdeu para Collor, perdeu 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, venceu uma eleição, se reelegeu, conseguiu colocar Dilma Rousseff à frente do governo. Depois ela também conseguiu se reeleger, mas foi retirada durante um processo de impeachment. Lula, depois disso, no meio do processo da Lava Jato, foi preso com condenações, absolvido nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal, absolvido daqueles processos, os processos voltaram a estaca zero, e Lula pôde voltar a concorrer e disputar a eleição. Olha essa imagem já dele, das antigas, participando de debates no Brasil. 580 dias preso, 580 dias de cadeia. 580 dias na cadeia, como bem lembrou aqui Eduardo Oineg. E aí, Oineg, depois de uma história como essa, Lula, confirmada agora a informação, é o novo presidente do Brasil a partir de 2023, a volta dele, vencendo pela primeira vez um presidente que tentava, se reeleger. Não, fundamental agora, posto que a discussão matemática está resolvida, a questão eleitoral está resolvida, a gente tem que entrar agora na equação política. O que dirão os dois, Lula e Bolsonaro? Isso que importa nesse momento é qual é o discurso de Lula para os seus eleitores de Bolsonaro, qual é o discurso de Bolsonaro para os seus eleitores e para os eleitores do Brasil, de uma forma geral, os que votaram em Lula, o que vão dizer os dois? 98,5% das urnas apuradas, e com esse resultado a gente tem Lula do PT sendo eleito o novo presidente do Brasil, neste momento novo, ele que já foi presidente do Brasil, mas a gente tem então o resultado dessas eleições. Lula eleito presidente do país, 98,5% das urnas apuradas, mais uma eleição super acirrada. Com esses 98,5% a gente tem 50,81% para Lula e 49,19% para Bolsonaro. Então vamos continuar aí na discussão que a gente estava até, a gente bateu o martelo aí e dá pela terceira vez, inclusive, a gente tem o Lula eleito presidente do país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, acaba de ser confirmado com 50,83% dos votos e 98,8% das urnas. Às 19h57 deste domingo, é o novo, não tão novo, presidente do Brasil.
Ele vence o presidente Jair Bolsonaro, que tem neste momento 49,17% e, segundo a matemática que a Juliana nos explicou, estatisticamente não há mais possibilidade de vitória do presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume, a partir de 1º de janeiro de 2023, o seu terceiro mandato.